do canal Gazeta Revolucionária com o assunto O Fim dos Sindicatos e o Golpe Militar no Brasil. Quando olhamos para a situação como está hoje, ela tende a provocar uma certa confusão no sentido de tantas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, e, ao mesmo tempo, nós temos um grau de paralisia dos trabalhadores enorme. Então, nesse sentido, temos dois componentes que chamam muito a atenção em relação à situação do Brasil, que vivemos hoje no Brasil, e até no mundo, nesse momento. Por uma parte, o que nós vemos é que temos uma paralisia enorme do movimento operário e, por outra, nós tivemos as declarações de um general do primeiro nível das Forças Armadas Brasileiras, o general Olímpio Mourão, com declarações abertamente golpistas. Então, o que esses dois fenômenos significam nesse momento no Brasil? Em primeiro lugar, o que deve ser visto é que os sindicatos no Brasil, do qual poderíamos falar bastante, eles se encontram em uma situação de alta burocratização desde o ano de 1987, quando a articulação, o setor majoritário mais direitista do PT, começa a controlar a CUT. E, a partir daí, nós tivemos que a CUT foi um dos principais pilares da implantação do neoliberalismo no Brasil com a FHC. Nesse sentido, o papel da CUT e dos sindicatos, como um todo, de todo esse tanto de centrais sindicais que existem, são mais de 15 nesse momento, o que nós vimos é que com o governo Lula há uma direitização generalizada, justamente porque a política de frente popular, que significa a política de conciliação de classes do PT, principalmente do PT, como um partido que tem base eleitoral no movimento operário, e que, quando o Lula entra no governo em 2003, a partir de um acordo com o PSDB e o imperialismo, essa integração ao regime político acontece de maneira muito mais aprofundada. E mais de 150 mil sindicalistas passam a ser incorporados ao regime político por meio da outorga de cargos de função, com função de chefia. Conforme a gente já tinha avaliado em outros hangouts e em várias matérias, com o governo Dilma, a paralisia continua e, quando começa o impeachment, há uma certa mobilização, que implica numa mobilização de massas. Depois há uma paralisia entre os meses de agosto do ano passado, quando o impeachment é referendado no Senado e no Congresso, até março, e posteriormente nós temos várias mudanças de política do imperialismo norte-americano para o Brasil. Do golpe parlamentar, nós passamos para o golpe do judiciário. Esse golpe do judiciário, que nesse momento é quem realmente controla o Brasil, e principalmente controla o poder judiciário e o poder... momentinho, um probleminha técnico aqui. Controla o poder judiciário e também controla o poder executivo, ou acontece um fato
de que, como ascenso do movimento de massas em março, o movimento de massas, então, em março, acaba mudando os planos do imperialismo, que tratava de estabilizar a situação por meio de aplicação de um golpe por meio de eleições indiretas. As delações premiadas da JBS geram uma reviravolta grande e, a partir daí, se pretendia, de uma maneira bastante truculenta, mudar o regime político por meio do chamado uma nova constituinte. O que acontece é que isso gerou uma reação e, com a crise geral da burguesia imperialista, que se revela, por exemplo, nos Estados Unidos, entre a crise que existe entre o governo Trump e os demais setores da burguesia, ele acabou, o regime político acabou ficando meio que no limbo. E nós temos a situação atual em que Temer acabou congregando por trás de si, por meio de uma maneira um pouco contraditória, todos os setores do regime político brasileiro, desde o PT até o PSDB. Se vocês repararam, nas manifestações do dia 28 de julho, o PT, a CUT, tirou das ruas a palavra de ordem fora Temer. Continuou até hoje, de uma maneira bastante clara, justamente o que determina que não se trata simplesmente de uma questão conjuntural, sino que se trata de uma política aplicada pela burocracia como um todo. Então, nesse momento, nós temos que a traição ela acontece a partir da frente popular, mas ela se estende a todo o regime político. Então, a questão dos sindicatos no Brasil, ela se relaciona justamente com essa evolução que eu tinha colocado. Conforme os dirigentes sindicais vão se integrando ao regime político, dessa maneira acaba havendo uma diretização total da burocracia sindical e, ao mesmo tempo, você tem uma paralisia crescente do movimento operário, porque aí precisa ser avaliado, em primeiro lugar, o que representam os sindicatos. E os sindicatos são organismos históricos que foram construídos no Brasil por meio da luta. Então, nos anos 80, por exemplo, o ascenso do movimento operário que houve naquela época foi o que acabou criando sindicatos que depois acabaram sendo apropriados burocratas. Nesse último período, o que acabou acontecendo, basicamente, é que, com o governo Temer, ele acabando se transformando numa espécie de solução para a crise, toda a esquerda e a direita acabou, em certa medida, apoiando o governo Temer, como eu estava falando agora há pouco. E, nesse sentido, o que nós tivemos foi que o próprio PT está na linha de frente do apoio ao governo Temer, tirou a palavra de ordem do fora Temer das ruas, não convoca mais absolutamente nada e, como toda a burocracia sindical faz, principalmente no momento do refluxo, essa burocracia tenta chegar a acordos com a direita para manter o lugar ao sol. Porque aqui o que deve ser feito é uma análise em cima das classes sociais, em cima das forças sociais que atuam no contexto atual. O que nós estamos vendo? Em primeiro lugar, que essa burocracia que pertence ou representa os interesses das camadas médias da população, elas o que estão interessadas é defender os próprios privilégios. E, nesse sentido,
em nenhum momento elas vão tentar mobilizar os trabalhadores pelos objetivos dos próprios trabalhadores, por um motivo muito simples. Se eles fizerem isso, eles correm o risco de serem ultrapassadas. Então, nesse período que nós estamos vendo, é uma paralisia generalizada do movimento operário por conta em primeiro lugar, da recessão. A recessão gera o medo ao desemprego. E os ataques da direita para tentar estabilizar aquela taxa de lucros acaba gerando, em primeiro lugar, os ataques são contra essas camadas médias e o regime político como um todo, que no Brasil se expressa também nos ataques fortíssimos contra as empresas nacionais e contra os políticos nacionais. Os ataques contra os trabalhadores, dos quais essas camadas médias são cúmplices, eles têm também como objetivo estabilizar a queda da taxa de lucros também. E o que nós estamos vendo nesse momento é que há uma tendência a que essas camadas médias e o regime político como um todo não consigam segurar um grande ascenso operário. E por isso, em cima da paralisia do movimento operário como um todo, em escala mundial, e por outra parte, o problema de que essa burocracia como um todo está extremamente pressionada em cima da perda dos próprios privilégios, o que nós temos é que o movimento fica paralisado, a burocracia fica muito mais paralisada do que o normal e muito mais traidora. Você vê todas as greves principais, elas se encontram basicamente no limbo. E nesse sentido, o que nós vemos, por exemplo, que o caso dos bancários, nesse ano, nem campanha salarial vai ter. Caso dos petroleiros, negócio hipercontrolado. Caso dos correios, que em princípio seria uma das categorias mais aguerridas, mas com um espírito de luta maior das categorias nacionais, nós vemos um negócio todo controlado, todos os setores da burocracia foram controlados pela empresa, não há essa unificação, é uma unificação de mentirinha, nós provavelmente vamos assistir, mais provável, a uma quebra dessa greve, não somente pela traição generalizada da burocracia, e sim porque se trata de uma greve para inglês ver. Basicamente isso. Não vamos ter greve basicamente nenhuma. Vamos deixar os acontecimentos nesse sentido se acelerarem. Burocracia como um todo, como estou dizendo, ela tende a salvar os próprios privilégios, que depois da retirada do imposto sindical, de uma virada à direita brutal, e começou a predominar a máxima de vamos ficar na nossa, vamos tentar salvar o que conseguirmos em acordos com a direita. Surgiu também aqui uma espécie de surto para manter os aparatos a como de lugar. Nós vimos que nas últimas eleições o PT passou de 630 prefeituras para 250, perdeu quase 400. Então, corre aqui para salvar o que for possível. E a burocracia de esquerda, inclusive, que era pouco que sobrava, deu uma diretizada violenta. E nesse momento o que nós temos é uma burguesia que está perplexa, uma burocracia que está mais perplexa ainda com relação a essa crise, não sabe o que fazer para salvar os próprios privilégios e, nesse sentido, nós temos essa, digamos, essa situação generalizada em que está tudo paralisado, a burocracia está servindo como um colchão ainda maior dessa paralisação e desse burocratismo como um todo.
Aí entram nesse cenário as recentes declarações do general Mourão. Esse general Mourão não é qualquer general, um general do primeiro time. Ele é o encarregado pelo setor de economia e finanças das Forças Armadas. Ele foi o comandante do Exército Sul, do Comando Sul brasileiro. E acabou com que ele, no ano passado, já tinha feito declarações bastante fascistoides no sentido golpista, e ele acabou sendo punido com a perda do comando do setor sul do Exército. E teve outras movimentações no último período no mesmo sentido, como, por exemplo, aquela reunião que aconteceu com o comandante-geral do Exército, o general Vilas Boas, do qual o Mourão participou, e mais outros 3 fascistoides, e um supostamente mais legalista, fazem parte desse campo, junto com Vilas Boas. E houve também um fato muito importante, que inclusive vai se materializar agora no mês de novembro, em que acontecerá as manobras militares na Amazônia com a participação dos Estados Unidos. Ou seja, uma série de fatores se somando um após o outro, que revela que a direita, que nesse momento tem por trás basicamente um imperialismo, ela se movimenta. E essa movimentação tem como objetivo justamente tentar procurar mecanismos alternativos de força para manter a ordem, que significa poder aplicar os grandes reformas, ou seja, os ataques contra os trabalhadores que podem estabilizar, por meio de uma grande roubalheira, a taxa de lucros no Brasil. Nesse sentido, entra em cena uma situação muito importante, que foi a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que assumiu o cargo no dia de ontem, em substituição a Rodrigo Janot. O que ela traz de novidade? Isso, inclusive, é uma coisa que a gente está falando há meses. E agora, por incrível que pareça, foi falado literalmente por esse general Mourão, esse fascistoide. Ele disse o seguinte: se essa procuradora, se o judiciário não estabilizar o regime político no Brasil, estabilizar significa criar mecanismos para poder aplicar as tais da reforma, que realmente não são reformas, são verdadeiros massacres contra a população. Aí as Forças Armadas deveriam dar um golpe de Estado no Brasil para impor a ordem, estabilizar o regime político e impor justamente essas reformas. E, nesse sentido, quando um general desse porte faz essas declarações e ele não é punido, o que até o momento não aconteceu, e mesmo que eu fosse, vamos ver qual seria essa tal de punição, significa que o andamento, nesse sentido, ele está muito mais acelerado. Raquel Dodge, que é uma procuradora que ela é apresentada como legalista, ela tem como principal objetivo dar um pouco mais de moralidade, institucionalidade a escancaramento total que estava sendo feito com a Lava Jato, com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e até com o próprio Supremo Tribunal Federal, que estavam passando por cima de toda a legislação brasileira e colocando em pé teses jurídicas, como a domínio dos fatos, que basicamente tornava o Brasil no império do vale tudo. Isso aí estava gerando toda uma série de descontentamentos em vários setores até da própria burguesia, e que mostrava que estava difícil avançar dessa maneira.
descontentamento já estava se generalizando. Raquel Doge vem com a tarefa de moralizar o regime político e de estabilizá-lo da melhor maneira possível, mas com um objetivo, que é justamente aplicar as reformas contra os trabalhadores. Essa história de que será uma PGR legalista, etc., deve ser entendida dentro desse contexto. E isso está sendo colocado agora de uma maneira super clara, de uma maneira onde os setores mais direitistas colocam isso à luz do dia. Aí cabe, mais uma vez, fazer uma reflexão sobre o que é o golpe de Estado no Brasil e a etapa em que ele se encontra. Um golpe de Estado, no geral, ele implica num governo que passa por cima das instituições e, fundamentalmente, passa por cima do poder parlamentar, ou seja, do Congresso, onde os deputados, por mais corruptos que sejam, pelo menos eles foram eleitos. No Brasil, portanto, nós nos encontraríamos nesse momento na segunda etapa do golpe, que seria a etapa em que domina o poder judiciário. O poder judiciário ele não está sendo suficiente para poder aplicar as reformas. Qual seria uma terceira fase do desenvolvimento do golpe? Só pode ser algo que passe por fora do parlamento. Um parlamento que, nesse momento, não consegue dar conta de aplicar essas reformas conforme já temos analisado de maneira extensiva. E essa terceira etapa do golpe só pode ser um golpe de cunho bonapartista, portanto, de cunho, um poder, governo de cunho pessoal, e que, por meio de uma série de instrumentos extraparlamentares, teria condições de aplicar essas reformas de maneira firme. E, nesse momento, Raquel Doge ela está sendo basicamente empossada com esse papel. Esse general até disse: se o poder judiciário não conseguir estabilizar a situação política, eles, o próprio poder judiciário, terá que assumir esse papel. Aliás, o exército teria que assumir esse papel. Nesse sentido, teríamos que fazer duas reflexões com relação ao golpe de Estado militar no Brasil. Que o golpe de Estado militar no Brasil aconteceu em 64 com o mesmo discurso, que era a luta contra a corrupção, a luta para estabilizar as instituições e aplicar reformas contra o governo de João Goulart, naquele momento. Conforme houve um ascenso do movimento operário em 68, junto com o movimento estudantil, em cima de todos os ataques que tinham sido aplicados, porque aqui não devemos esquecer que somente nos governos Castelo Branco e o próximo governo que se seguiu de 60, a partir de 66 a 67, com Costa e Silva, a queda do salário, do poder aquisitivo do salário, superou os 30%. Isso gerou um ascenso do movimento operário que, para contê-lo, eles aplicaram o ato institucional número 5. Então, o governo Médici não é a mesma coisa que o governo Castelo Branco. O governo Médici equivale a uma terceira etapa do golpe atual, um governo de cunho bonapartista por fora do parlamento. O governo Médici já seria um governo de cunho semifascistoide, também por fora do parlamento, mas já com o objetivo de arrasar por completo as organizações de massa, as organizações operárias e do movimento popular. O que está colocado no Brasil, portanto, em cima dessas declarações no Brasil, é aplicar a terceira etapa do golpe de Estado no Brasil por meio
do Poder Judiciário. Raquel Dodge está vindo com esse papel. Se ela não conseguir aplicar o que o próprio general e outros, porque ele representa uma ala do Exército, a ala mais direitista, os militares terão que entrar em cena. Só que para os militares entrarem em cena, é preciso uma política, pelo menos regional nesse sentido. Você precisa que o tiro de largada seja dado pelo imperialismo norte-americano. Nós tivemos golpes de Estado branco em Honduras, em 2009, no Paraguai, em 2010, e tivemos golpes de Estado fascistoides depois, em 2013, na Ucrânia, logo a seguir no Egito e na Tailândia. E nós tivemos outros golpes de Estado fascistoides no mundo, porque a crise mundial se acentuou, as contradições entre as várias burguesias aumentaram e dentro da própria burguesia imperialista aumentou também. Tanto que hoje o governo Trump corre nos Estados Unidos o risco de sofrer o impeachment. Então, essa situação da burguesia totalmente dividida e estupefacta, não saber como superar a crise, com a perspectiva de uma nova crise mundial ser colocada, isso é o que leva a dificuldade de avançar para impor uma saída de força no Brasil e no mundo. Mas isso significa que nunca vai ter um golpe de Estado mais duro? Bom, isso não se sabe. Nós precisamos avaliar o desenvolvimento da situação política no Brasil e no mundo para poder especificar quais serão os próximos passos, quais serão as transições que levarão a uma nova etapa, ou a próxima etapa do desenvolvimento da situação política. Tem pessoas que chegam a dizer o seguinte: no Brasil é impossível que aconteça um novo golpe de Estado. Bom, eu não sei se é impossível. O que eu sei que é possível é que no momento nós nos encontramos na segunda etapa do golpe, que não está dando conta para aplicar os ataques contra os trabalhadores, que é preciso uma etapa do golpe mais dura para poder aplicar esses ataques. E na hora que você fala em uma etapa mais dura, que só pode ser um regime bonapartista por fora do parlamento, sempre a toda ação corresponde uma reação, sempre tende a se desenvolver o movimento de massas, inevitavelmente, inclusive no Brasil e no mundo. E a todo ascenso movimento de massa, que significa o desenvolvimento das tendências revolucionárias, sempre corresponde a outra cara da mesma moeda, que é o quê? O desenvolvimento da contra-revolução. Sempre que há o desenvolvimento da revolução, também há o desenvolvimento da contra-revolução. Isso é absolutamente inevitável. Por isso que a burguesia impulsiona o fascismo, impulsiona e não pode deixar impulsionar o golpe de Estado semifascistoide. Nesse momento, como que ficam as frentes populares? Como que fica o PT? Como que fica Lula? E assim sucessivamente. Essas são cartas fora do baralho? Totalmente fora do baralho, não. Mas não são mais as cartas primordiais, nem no Brasil, nem no mundo, porque a burguesia imperialista mundial, essas 147 famílias que dominam o mundo, elas estão com medo de que a frente popular seja ultrapassada. Significa que, na atual estágio que nós devemos avaliar muito de perto, de Raquel Dodge, significa que ela vai acabar com a Lava Jato? Não. Já falou que ela não vai acabar com a Lava Jato. Ela vai tentar moralizar um pouco a Lava Jato e vai se valer de todas as delações e todos os inquéritos que há até agora, pelo menos para resgatar alguns, para aplicar a política do imperialismo. Significa que Raquel Dodge é pró-imperialista à morte? Não necessariamente. Aí ela até pode querer ser legalista. O problema é que ela entra numa engrenagem. E até gente como Luiz Fachin, que era considerado de esquerda um tempo atrás, ou o próprio Rodrigo Janot, que foi nomeado por Lula, aliás,
Dilma. O que acontece? Quando entra na engrenagem, atua engrenagem. Mesma coisa a burocracia sindical. O burocrata sindical pode ter as melhores intenções no mundo. Mas o que acontece? Na hora que ele atua dentro daquela engrenagem burocrática, ela passa a personificar a burocracia e ela tem um problema, que é, inclusive essa é a nossa principal divergência com a burocracia sindical da LPS, que é o seguinte: existe uma base material que dá sustentação a essa burocracia. Da mesma maneira que a base material dá sustentação a tudo. Se a burocracia abre mão, que nunca vai abrir, obviamente, dessa base material, ela deixa de ser burocracia. Então, o que acontece? A nossa luta na LPS, assim como a nossa luta geral, é o seguinte: você, para aplicar o programa revolucionário, ponto número 1, tem que quebrar com a base material que dá sustentação à burocracia. Senão, é impossível aplicar o programa revolucionário. Isso não passa mais de demagogia pura. Então, toda essa movimentação da burocracia no Brasil e no mundo acontece mais no piloto automático que com uma coisa raciocinada. Ninguém abre mão dos próprios privilégios, a menos que tenha um motivo muito forte e também material para que isso aconteça. Bom, dito isso, vamos abrir aqui para comentários e perguntas. E nós temos a pergunta do Florisvaldo, em primeiro lugar. É possível que na greve dos Correios... vamos ver como que é. É possível que na greve dos Correios passem por cima os trabalhadores da burocracia, do controle da burocracia sindical, partindo do ponto de que os trabalhadores estão com medo de perder o emprego e por esse motivo não adiram à greve? Bom, essa pergunta é muito pertinente, porque a greve dos Correios deve ser uma das poucas greves nacionais que vai ter. Mas, ao que tudo indica, essa greve vai ser quebrada rapidamente. E se ficar, deve ficar meio na firula. Por que isso? Começa porque há um grande descontentamento que a gente conhece de perto, mas a burocracia sindical continua no controle dos aparatos. Você não tem, por enquanto, a perspectiva de uma grande movimentação que passe por cima da burocracia sindical, principalmente nos grandes centros, São Paulo, Rio, né? E as demais burocracias, inclusive a burocracia sindical de Minas Gerais, ela se nega a fazer o trabalho em São Paulo e Rio. Você tem um único patrão, não é feito em escala nacional e principalmente nos principais centros. Como você vai quebrar a burocracia geral? Se você não quebra a burocracia em São Paulo, no Rio, onde está o coração da empresa. Isso é absolutamente impossível. E pela cordialidade que as negociações aconteceram no CONREP, no último Conselho de Representantes, onde o Talibã, que é o representante da articulação sindical, e o PP, que é a principal liderança do Sintec TMG de Minas Gerais, e onde ainda o Edson Dorta do PCO faz uma série de denúncias, tudo bem que é denúncias oportunistas, e a gente exige que seja dada uma resposta a essa matéria pública do PCO em relação a essa relação cordial entre o Talibã e o Sintec TMG. Isso não acontece até hoje, onde não há uma atuação nos principais centros, etc. Você percebe que aí você tem uma política de compadres. Quem tem amizade com a burocracia sindical, que não denuncia a burocracia sindical, não pode ser revolucionário.
e muito menos pode ser um sindicalista revolucionário. É óbvio que aí é uma política de conchavos. Então, nós vamos ter que ver aonde que essa greve vai. Mas é óbvio que é uma política de conchavos. Da mesma maneira que houve nas anteriores campanhas salariais. E aí vão dizer, prova, que é típico de burocrata. Bom, da mesma maneira que eu poderia dizer assim, prova que os atentados terroristas não têm o serviço de inteligência por trás. Aí o que nós temos que dizer para isso? Prova. Bom, algumas provas a gente tem, até mais ou menos menores. Algumas outras não. Mas o que a gente sabe, sim, porque nós temos um método de análise, que é o materialismo dialético, é a quem beneficia isso. E a quem beneficia essa falta de atuação nas bases principais, principalmente em São Paulo e no Rio, que inclusive foi determinação do último CONREP atuar em São Paulo e no Rio, e ninguém das demais burocracias atuaram, é uma mostra de que está todo mundo vendido. Porque se for um sindicalismo revolucionário, iriam fazer um sindicalismo revolucionário nos grandes centros, senão é ridículo. Senão, como que você vai paralisar absolutamente nada? Confiando ou tendo esses conchavos que tem com o Talibã, inclusive na matéria do PCO tem um ponto denunciado, com o qual a gente concorda por completo, de que há um acordo, é óbvio, para respeitar o feudo. Ou seja, é uma política para segurar os próprios aparatos, que é uma traição burocrática, que obviamente tem a empresa por trás, e o governo, e o próprio imperialismo, a qualquer custo, com o qual a gente não pode concordar de jeito nenhum, e esse é um dos principais motivos da nossa ruptura com essa ala burocrática que é tão oportunista quanto as outras, só que com um verniz um pouco mais esquerdista, mas o que está claro, inclusive isso a gente denunciou no nosso documento, a gente publicou um, tem vários outros que a gente não publicou por enquanto, que está claro que é um conchavo total da burocracia, que só pode ter a empresa por trás, que está para ser privatizada. E uma empresa em processo de privatização, ponto número um, ela só pode vir com grandes ataques contra os trabalhadores. E ponto número dois, a burocracia tende a pensar no imediato, porque a burocracia é pragmática. Não tem política, não tem programa, não tem absolutamente nada. E, nesse sentido, ela atua para assegurar os próprios privilégios no imediato. Nesse sentido, o que esse documento temos no nosso site, gazetarevolucionaria.org, porque até do gazetaoperária.org eles se apropriaram. Então, gazetarevolucionaria.com.br tem alguns desses documentos, nós vamos publicar outro. Ou seja, a burocracia, nesse momento, se encontra num estágio terminal. E aqui o que nós devemos fazer é uma caracterização política e teórica até. A burocracia tenta fazer as avaliações, a Frente Popular como um todo, em cima da teoria das conspirações. Tem um conspirador que quer, por meio da conspiração, mexer os pauzinhos, ganhar A, B, C, D, militante, que é todo um negócio imbecil para um militante revolucionário. Para um militante revolucionário, o que importa é o seguinte: qual é a política que se segue, qual é o programa, e defender aquilo em tudo que é circunstância. Coisa que isso não entra na cabeça de um burocrata, mas nem morto, porque ele está preocupado com os próprios interesses materiais. E aí que está a base da discordância, que não é bem uma discordância, é posições de classes diferentes. E o que nós podemos dizer assim, se nos Correios há traição, e que é enorme, nas demais categorias é gigantesca. E essa traição como um todo está na base material da perda do imposto sindical, no aperto do imperialismo, a perda dos cargos no governo, e na política do salve-se quem puder, para assegurar os próprios carguinhos e privilégios. Isso que realmente importa. E mais nada. Não importa se a pessoa tem boa intenção ou não. De boas intenções, o inferno está. O caminho ao inferno está mais do que coberto. O que importa aqui é em cima de qual política se está atuando e em cima de quais privilégios, ou quais privilégios se está defendendo.
O que nós vamos ver para o próximo período, por enquanto, é uma grande derrota do movimento operário durante um período. Mas toda derrota inclui dentro de si a vitória. Se a gente não avaliar dessa maneira, a gente não é dialético. Porque para travar o movimento operário, o que é o imperialismo, o que é o governo Temer, o que é o próximo governo deverá fazer, além do que já fez? Deverá, em primeiro lugar, queimar uma ficha muito importante, que é essa burocracia sindical, que já é muito fraca. Dessa maneira, está ficando muito mais fraca, porque a pressão é enorme. O descontentamento dos trabalhadores com a burocracia é gigantesco, por mais firula que essa burocracia faça, que cada vez a margem de firula é menos, é menor. Então, o que acontece? E nós devemos avaliar a situação em desenvolvimento a partir das próprias contradições. E as contradições quais são? Que a crise econômica... Aqui, vamos por tese. A crise econômica só tende a piorar. Então, eu convido a todos esses burocratas, inclusive da LPS, a refutar essa tese. Ponto número 2. A crise econômica tende a fazer com que o movimento operário entre em ascenso. E o movimento operário em ascenso, ele vai carregar consigo o ascenso da extrema-direita, ou seja, a luta entre a revolução e a contra-revolução. E a burocracia, a Frente Popular como um todo, tende a entrar num rolo compressor do ascenso e da contra-revolução. O que acontece é que a burocracia acha que nunca vai ter um ascenso operário, que vai sempre ser essa questão minuciosa ou das questões mínimas dos conchavos. Durante um tempo, tudo bem. Mas no menor ascenso operário, pressão pela esquerda, ou pressão pela direita, onde acaba o imposto sindical de vez, acaba a base material, essa burocracia se espatifa. Porque o imperialismo quer colocar em pé o fascismo para conter o movimento operário. E uma tese muito importante: essa burocracia que existe hoje, toda ela vai morrer. Poderá surgir outra? Poderá, mas não será mais essa. Bom, vamos para o próximo ponto aqui. Paulo Uribe. Paralisia geral, a burocracia está desnorteada, não consegue fazer mais nada, nem manifestações de militantes. Retirar o imposto sindical, parece que deixou os burocratas do sindicato numa grande defensiva. Parece que eles não acreditam que isso possa acontecer. Bom, como eu disse, a burocracia não acredita em nada, só acredita no próprio bolso. E somente isso. Então, ela é imediatista. E é normal que seja assim, pelo próprio caráter de classe, porque a burocracia representa as camadas médias da população. Se você quer saber como um burocrata pensa, ele pensa como um dono de uma pequena padaria. É exatamente isso. André Monteiro, se moralizar a Lava Jato, é porque vai acabar a Lava Jato. Bom, lembra que a Lava Jato é um instrumento dos ataques, não quer dizer que seja único. Eles podem colocar em pé outros instrumentos golpistas. André, esquerda vai se mobilizar depois de todos esses ataques ou vai ficar no marasmo de agora? Essa esquerda, na minha opinião, como um todo, ela vai morrer. Nós, mais uma vez, devemos avaliar as coisas em movimento. A esquerda oportunista, que faz parte da Frente Popular, Política de Conciliação de Classes, toda ela irá morrer inevitavelmente no próximo período, irá surgir uma outra esquerda, tanto oportunista quanto revolucionária. Isso que está tudo pingado, e no caso das tendências revolucionárias se desenvolverem, que em algum momento vai ter que acontecer, essa esquerda revolucionária tende a crescer. Se ficar no centrismo, surgirá uma nova esquerda oportunista centrista. E se acontecer um novo período de paralisia, surgirá uma nova esquerda oportunista, nova, a partir do ascenso do movimento de massa. Essa já está com os dias contados. Paulo, André, a Raquel Doge viria para dar um verniz de moralidade a esculacho chamado Lava Jato. A esquerda está na ultradesmoralização e ela fez parte da engrenagem do golpe. O PT não moveu uma palha contra o impeachment. Diz aqui que Lula voltaria como um salvador da pátria em 2018, mas vai haver eleições em 2018 e o Lula vai ser candidato. Bom, esse é um problema muito importante,
porque a probabilidade de Lula ser candidato nas eleições de 2018 é praticamente zero. Ele já está, a menos que haja uma mudança na situação política muito brusca no próximo período. O normal do desenvolvimento é que Lula seja descartado, o PT não tem uma carta B, o Haddad mesmo sempre seria uma carta de segunda linha, e se Lula vier a ser candidato, ele vai ser totalmente desmoralizado. A maior parte dos candidatos estão todos super queimados, e tem um problema da verba ainda. Porque aí, se Lula for candidato, Lula ganha e o Congresso continua como está, então o que acontece? Isso aí vai conseguir aplicar reformas? Não. Então isso significa que é uma derrota total para o imperialismo. E ficaria uma situação tão frágil, e a própria política que ele tentou aplicar, ela foi totalmente para trás, que isso somente poderia dar lugar a uma situação revolucionária. Então, temos que avaliar para onde que tudo isso realmente vai. Alexandre, o golpe militar parece certo. Acontecendo o golpe, você poderia deixar, nos dar instruções, orientações sobre como operar na clandestinidade? Bom, ponto número eu não sei se o golpe militar está tão certo assim. A nossa tese é a seguinte: estamos na segunda etapa do golpe. Primeira etapa, golpe parlamentar. Segunda etapa, golpe do judiciário. Terceira etapa, golpe bonapartista, por fora do parlamento, que pode ser militar ou não. A Carmen Lúcia, aliás, a Raquel Dodge, ela pode ter condições de conseguir ela mesma ser a base desse golpe. E depois institucionalizar tudo que ela conseguir de firmar nas instituições atuais, que são muito podres, por meio de eleições super manipuladas, em 2018 ou em outra data. Pode acontecer isso. Se isso também não é certo, pode haver um golpe militar à la Castelo Branco. Ou seja, a terceira etapa do golpe, ela está em andamento. Se Raquel Dodge não consegue, se Carmen Lúcia não consegue, se o judiciário não consegue dar essa terceira etapa, passar essa terceira etapa, tem que vir os militares. Porque essa terceira etapa é uma ditadura bonapartista, burocrático, policial, que ainda não destroça por completo todas as liberdades e as organizações de massas, mas que vai aplicar grandes ataques contra os trabalhadores. Né? Aí o que acontece? Como ir para a clandestinidade? Bom, primeira coisa, para ir para a clandestinidade, precisa ter uma organização. Se você está sozinho, aí basta você, sei lá, ir a uma cidade do interior, qualquer coisa parecida. Mas a tarefa colocada, e a esquerda, tem o movimento operário vai conseguir colocar isso em prática, você ter um partido operário que atue como uma organização de agitação e propaganda, como uma imprensa, que tenha condições de atuar em qualquer situação. Foi o que Lenin orientou. Né? Essa imprensa tem que ser uma imprensa com o objetivo de fazer a propaganda e a agitação da revolução, que somente poderá se transformar em partido de massas numa situação revolucionária. Nós estamos numa etapa política bem anterior a isso. Nós estamos numa situação não revolucionária, que com um grande ascenso de massas poderá se transformar numa situação, obviamente, pré-revolucionária, que tem como principal característica a ultrapassagem da burocracia. Deixa eu ver aqui. Paulo Uribe. Conheço diretores do sindicato que estão há mais de 30 anos no cargo, liberados e vivendo com privilégios do sindicato. Ele defende isso com unhas, dentes e gangsters. Totalmente de acordo, é isso aí. E isso é em escala mundial, e tem países, por exemplo, Argentina, México e outros, onde realmente são gangsters de verdade. Por exemplo, se você compara com o movimento peso pesado sindical na Argentina, a força sindical quase que seria uma ala esquerda do sindicalismo da CGT lá, que lá é negócio de bala. Aqui é um sindicalismo igual de pelego, só que menos gangsterio. E Alexandre disse assim: como organizar os trabalhadores no marco da nova ditadura?
é aquela coisa que eu tinha dito anteriormente. Tem que ser realizado por meio de uma política de agitação e propaganda que deve ser organizado em torno de um jornal, deve ser organizado em torno de panfletos e assim sucessivamente. Com isso, nós vamos finalizar a transmissão de hoje. Nós tivemos alguns problemas técnicos, estamos testando algumas soluções para melhorar o vídeo, melhorar o som, etc. Isso ainda está em testes. E a próxima os Hangouts será na terça-feira às 19 horas, Hangout da Conjuntura. Amanhã, aliás, na quinta-feira, às 21 horas, eu vou participar de um Hangout no canal do Eduardo Lima, com o tema sobre a morte do Lamarca. O canal é do Eduardo Limas de Medeiros. O Hangout, então, vai ser na quinta-feira, às 21 horas. Nós convidamos todo mundo também a participar. Então, com isso, mais uma vez, um muito obrigado. E nos vemos ou na quinta-feira, no Hangout do Eduardo Lima de Medeiros, sobre o. Deixa eu ver, seria 40. Carlos Lamarca foi morto em 71, seria 46 anos da morte de Carlos Lamarca. E depois, na terça-feira, no nosso hangout de conjuntura, novamente às 19 horas. Muito obrigado e, mais uma vez, uma boa noite a todos. Até a próxima.